Vamos lá, meus irmãos. Último bloco do nosso quinto dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 2. Estamos estudando hoje a Epístola aos Efésios. Eu falei que eu ia dar um testemunho de algo que aconteceu. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi logo depois da minha ordenação. Eu tinha, eu acho que 2 anos de ordenação. Isso deve ter sido por volta do ano 99, 2000, alguma coisa assim. A nossa Convenção Batista Nacional fez um retiro de pastores em Caraguatatuba, no Hotel Três Poderes. E foi muito bom, tivemos pregadores muito bons. Então, começou, se eu não me engano, numa quarta-feira, foi quinta, sexta, sábado e domingo, algo assim. E eu lembro que nesses primeiros dias vieram pastores de Brasília, esteve conosco o pastor Ernesto Nini, mas o Ernesto Nini ele foi embora no sábado pela manhã. E aí o culto, então, estava maravilhoso durante todos esses dias, e no culto de sábado à tarde, sábado à noite, teve uma mudança na chave. O presidente da Ordem dos Pastores daqueles dias, pastor Joel Mota, aqui de Suzano, que hoje até formou um novo ministério, ele era o presidente da Ordem dos Pastores naqueles dias do estado de São Paulo. E naquela época ele era da nossa convenção. E ele, naquele culto de sábado à noite, principalmente, eu achei estranha a mensagem dele. Porque ele disse que as coisas precisavam mudar na nossa convenção. E eu falei assim, poxa vida, por que ele não pregou isso na quinta-feira, quando o pastor Enéas estava, o pessoal de Brasília estava? Por que ele não falou isso na sexta, que o pastor Enéas também foi o pregador? Por que ele veio falar isso no sábado, quando o pastor Enéas já não estava mais lá? E eu fiquei meio desconfortável com aquilo. Comep, se eu não me engano, a igreja dele. É isso mesmo, Comep. E logo depois ele pregou e no domingo teve o culto de ceia e aí ele fez o desafio que todos precisavam aceitar uma nova visão. Porque quem não aceitasse uma nova visão não estava no espírito. Irmãos, eu fui o único pastor que não foi à frente aceitar a nova visão. Eu era recém-ordenado, imagina a minha situação. Mas eu achei uma deslealdade sem tamanho ele ter feito aquela condução da nova unção, porque eu falei, ele deveria ter feito isso com o pastor Enéas, que é o fundador do Movimento Batista Renovado. Por que não fez isso nos dias que o pastor Enéas estava? Porque eu tenho certeza que o pastor Enéas sempre foi um homem de muita fibra, iria arrependê-lo na frente de todo mundo. E ele fez isso no domingo, mas no sábado já começou o culto, já começou uma... Eu falei, tá esquisito, não estou gostando. E no domingo foi o culto de ceia, culto de despedida. Aliás, era o culto pela manhã. E eu fiquei muito aborrecido, eu não fui. Não fui. Irmãos, eu não fui. Falei para minha esposa, ela, você não vai? Eu falei, não vou. E não fui. E tanto é que ele saiu do púlpito e veio trocar o cálice da ceia comigo. Falou, olha, não tenho nada contra você. Eu falei, eu também não tenho nada contra o irmão, só não quis aceitar, só não quis ir lá na frente. Bom, e eu lembro que na hora do almoço eu até falei assim, olha, irmãos, desculpa, mas aceitar uma nova unção é como se a gente tivesse errado. Eu não vejo que a gente está errado. Se a gente precisa de, sabe, de buscar mais é outra coisa, de se aprimorar é outra coisa. Pouco tempo depois, ele me chamou para a igreja dele, porque ele estava fazendo um trabalho lá sobre alguma coisa nova, mas que não tinha nada a ver com o G12. Eu falei, pastor, mas você está falando que não é G12, mas isso daqui parece o G12. Não, mas não é o G12. Bom, resumindo o desfecho, ele virou uma igreja G12. Ora, irmãos, eu não gosto disso. Eu sou muito resolvido. Por que eu sou muito resolvido? Se você quer seguir a Ellen White, seja homem de assumir e seguir a Ellen White. Você quer se tornar um tradicional? Vire um tradicional. Você quer sair de uma denominação? Assuma o negócio. Seja homem de assumir o negócio. E eu estou dizendo isso tudo para vocês, irmãos, porque eu sempre fui assim. Se amanhã eu quiser virar G12, eu vou virar G12. Eu vou assumir essas questões. O que é a G12? Era um movimento celular de um grupo de idosos. Depois, uma outra hora, eu explico com mais detalhe.
Mas eu falei que eu ia explicar isso para vocês, irmãos, porque muitas vezes as pessoas começam a se enveredar para um lado meio místico, é isso que eu falo. E quando vai ver, se perde um pouco nas doutrinas e porque recebeu uma revelação. Irmão, você quer seguir um profeta, você quer seguir um líder, siga ele. Mas é um princípio demoníaco, né, pastor? Porque não dá para ir sozinho, tem que arrastar um monte de gente, né? Então, e assim, eu não vou dizer nem que é demoníaco, sabe, Maísa, porque são homens de Deus. Mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa que vai gerar, por exemplo, o movimento de G12 gerou muita divisão no meio do povo de Deus no Brasil. Não, justamente por isso que eu estou falando que é demoníaco, porque vem a partir da divisão, entendeu? Eu estou dizendo que é um homem do demônio, estou dizendo que o princípio foi para mim. Sim, e por isso que a gente tem que ser muito resolvidos, irmãos, e aqui fica uma palavra. Paulo aqui aos Efésios, com Demétrios, com Diana, ele era muito resolvido. E não tenho dúvida que Paulo ele se posicionaria assim até hoje. Porque um homem de Deus toma uma decisão e depois de 10 anos ele continua tomando decisão. Depois de 50 anos continua tomando decisão. O pastor Ernesto Nini, num primeiro momento, ele era favorável ao G12 porque ele achava que o G12 ia agregar. E eu lembro que eu conversava com ele sobre isso. Depois o pastor Ernesto Nini, ele se posicionou, ele falou, eu não quero mais o G12, para mim não serve mais. E ele se posicionou. E eu falei, amém. E eu achei isso muito legal por causa do quê? Porque isso tudo demonstra que um homem de Deus, ele é resolvido. Tem hora que você vai ver um movimento que você vai falar, poxa, estou gostando desse movimento. De repente você vai falar, não serve mais para mim. E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso como Paulo e Barnabé. Sendo franco, irmãos. Tomando decisões claras, límpidas. E seguindo cada um o seu caminho. Mas essa questão, sabe, de se ficar ali tentando convencer o outro, não é? Essas coisas não cheira bem, sabe, irmãos? Mais divide do que agrega. Tá bom? Desculpem ter falado isso, mas eu acho que foi bom para vocês até me conhecerem um pouco, né? Hã? Tá falhando sua chamada, Júnior. Modismo, G12, só para o cara cai lá. Tá falhando muito, viu, Júnior? Sua linha não tá dando para a gente entender. Estão entendendo, Júnior, irmãos? Depois você fala, Júnior, que travou demais, tá? Travou demais. Tá. Voltou, Júnior. Então, esse período aí eu acompanhei G12, célula, aquele soprar o cara cai, tinha aquele que parecia dente, eram umas coisas assim. Já que você tocou nesse assunto, eu fui numa vigília, logo também, nessa época, irmão, eu sempre fui muito resolvido. Fui lá no Vale da Bênção, peguei toda a minha turma da igreja, pôs no nome e fomos para o Vale da Bênção. Chegamos lá, foi uma vigília muito gostosa, tinha um pastor lá orando para as pessoas caírem. Eu fui o único de uma fileira gigante que não caí. Eu falei, porque uma vez na minha vida eu caí, porque o irmão ficou me empurrando, Aí eu não era ainda pastor, eu fiquei meio constrangido de o que eu faço agora? Se eu não sabia, eu acabei caindo, mas depois eu me arrependi tanto. Eu me arrependi tanto, porque o irmão ficou, sabe, Senhor, derrama a tua unção, de repente eu falei, agora eu dou um passo para trás ou eu caio. Aí eu falei, bom, eu caí. Mas eu levantei e falei, eu nunca mais na minha vida vou cair, porque aquilo foi um ato desleal do ministro e mais minha por ter me deixado levar. Pastor, eu não tenho disciplina para essas coisas, não. Se eu estou lá, já começo a rir, já. Por isso então, que nem fico me envolvendo, porque eu já tenho esse negócio. Ai, misericórdia. Então, aí eu estava numa vigília, foi muito boa a vigília, foi uma bênção, mas o pastor estava orando, as pessoas estavam caindo. Eu fui o único que não caí. Lá eu lembro, como hoje, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me derrubar pela unção, estou aqui. Mas eu não vou cair porque é apelo de pastor nenhum. Irmão, vocês entendem? Eu causo um pouco mal a alguns grupos, entendeu? Porque eu sou, meu irmão, eu não acredito, não é que eu sou Tomé, meus irmãos, eu já orei por pessoas, deixa eu dizer para vocês, encostei a mão, a pessoa, plum, derreteu que nem manteiga. Já inúmeras vezes. Então eu não tenho problema de duvidar. Agora, eu não vou empurrar, balançar a cabeça das pessoas. Já tive experiências de simplesmente nem chegar perto. Então, é Deus que faz. Agora, eu não quero fazer para agradar os outros, porque a gente acaba fazendo essas coisinhas, isso é muito ruim. E a gente acaba se perdendo um pouco da nossa essência. Mas vamos lá para a aula, irmãos, que eu fugi muito.
Pelo amor de Deus. Mandrake, né? É de mandrake isso aí. Vamos lá. Deixa eu ir aqui. Bom, continuando aqui, irmãos, a cidade antiga de Éfeso. Ó. Leia para nós, pastor Johnny, rapidinho. Vamos lá. Foi uma das 12 cidades da Liga Jônica durante o período grego clássico. Quando César Augusto se tornou imperador em 27 a.C., ele fez Éfeso, e não Pérgamo, a capital da província da Ásia, que cobriu o oeste da Ásia Menor. No período romano, Éfeso tinha uma população de mais de 400 mil habitantes no século I a.C. A cidade e o templo foram destruídos pelos godos em 263 d.C. Isso marcou o declínio do esplendor da cidade. O imperador Constantino reconstruiu grande parte da cidade e ergueu um novo banho público. Joia. Continua, por favor. O teatro de Éfeso abrigava 25 mil pessoas. Gigante, hein? Gigante. Para os dias, né? Lembrem, irmãos, um teatro sem tecnologia de microfonia, né? Então, imaginem. Isso que me assusta. Bom, o drama era a principal atração inicialmente, mas depois esse teatro foi palco de lutas entre gladiadores. Em 2007, foi descoberto um grande cemitério de gladiadores próximos às ruínas da cidade. A biblioteca de Celso foi construída para armazenar 12 mil rolos de papel e servir como um túmulo monumental para Tibério Júlio Celsus, antigo senador romano. O sarcófago de Celso foi construído debaixo da biblioteca, na entrada principal. Interessante. Olha só como essa cidade era rica, faraônica, irmãos. Pode continuar lendo para nós, meu irmão? A cidade ficou famosa pelo templo de Ártemis, concluído por volta de 550 a.C., considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por favor, só uma pausa. Olha só, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, irmãos, percebam como a história dela era uma história forte da cidade, junto com a deusa também, o templo de Ártemis ou Diana, né? Continua para nós, por favor. Após o edito de Tessalônica do imperador Teodósio I, o templo foi destruído em 401 d.C. por uma multidão liderada por João Crisóstomo. Crisóstomo, ou João Crisóstomo, ele é apelidado Boca de Ouro, um pregador exímio, um dos pais da igreja. Ele, juntamente com os irmãos, debaixo da autoridade desse imperador, destruíram o templo. Agora, percebam, irmãos, isso que eu falei, Júnior, há pouco na outra aula, são contextos diferentes, de situações diferentes. Nós temos que lembrar que o Império Romano, nesses dias, o cristianismo era a religião oficial. Então, ainda havia ali o templo. Os cristãos já tinham dominado, a igreja apostólica já tinha passado, já tinha sido queimados os livros de magia. Veja que não foi com Paulo, não foi com João que foi destruído o templo de Diana, nem com Policarpo, que ficou lá em Éfeso. Foi com João Crisóstomo, quando veio um edito pelo imperador. Ou seja, percebe que as coisas que Deus permite na história têm ordem e também têm decência. Não foi Paulo falando, vamos destruir Diana, a deusa dos Efésios. Você entendeu? Essa é a questão. Então, pode ver que Jesus ele circulou em Jerusalém, durante os dias em Israel, durante os dias do Império Romano, e nem por isso destruiu as bases do Império Romano. Jesus poderia dizer, vamos lá para Roma e vamos destruir o trono de César. Jesus não fez isso. Essas mensagens, elas estão nas entrelinhas da Bíblia. Agora, por que Jesus tinha um posicionamento exclusivo com os judeus? Porque ali era o povo de Deus, a nação de Deus. E como os apóstolos tiveram que circular nas nações ímpias? Deus foi dando sabedoria em cada contexto. Então, é por essa razão que nós temos o mapa de como agir nas Escrituras. E é muito claro isso. Agora, olha só, pode continuar lendo, irmão? Foi o local do terceiro concílio da Igreja Cristã. O primeiro concílio de Éfeso, 431 a.C. De 3 concílios, pastor, 3 concílios. Perdão. Foi o local de 3 concílios da Igreja Cristã. Então, o primeiro de Éfeso, 431 anos antes de Cristo, para combater o
nestorianismo, o segundo concílio de Éfeso, 449 a.C., para combater o monofisismo, e o terceiro concílio de Éfeso, 475 anos antes de Cristo, para se opor ao concílio da Calcedônia. Olha que interessante aqui, só um minuto, pastor, por favor. Depois que o templo de Diana é destruído, a igreja passa a se reunir com mais frequente, de forma universal aqui, fazendo concílios. Tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver. Se tornou, para esses dias, como se for... Ó, lembra, a igreja nasce em Jerusalém, depois ela vai para Antioquia da Síria, e na Antioquia da Síria é a igreja que evangeliza o mundo, e agora ele tem várias bases espalhadas em vários lugares, a igreja de Roma, tal, mas no século V, né, no caso, o polo principal dos concílios e das reuniões das igrejas e dos pastores era Éfeso. Agora, quem plantou essa semente foi Paulo, foi João, foi Timóteo, foi Policarpo. Interessante. Nesse período. É depois de Cristo, não é antes, né? Sim, não. Tá errado aqui. Obrigado. É depois de Cristo. Porque, olha, concílios da igreja cristã. É depois de Cristo. Tá errado aqui o slide, tá? Obrigado, Fia. Esse período aí, ele antecede entre aspas, a conversão de Constantino, porque a igreja se torna católica, né? Sim, se torna isso. O Constantino é 300 e pouco, Júnior. 150, parece. Entendeu? Então, Constantino, ele já fez uma mudança enorme com relação à nova visão da religião no Império Romano, entendeu? Então, tá bom? Continuando, então. Pode continuar, pastor, por favor? História da igreja estatal, né? Como? Júnior, fala de novo que está travando a sua linha. A igreja se torna a igreja estatal com Constantino. Exatamente. Há um lado bom, nesse caso aqui a gente vê como uma aparente coisa boa, mas tem um lado mal. Por quê? Tem um lado da politicagem também, usando o quê? A religião como um braço para os seus interesses, né? Continua para nós, Johnny, por favor. A cidade foi novamente parcialmente destruída por um terremoto em 614 depois de Cristo. A igreja de Éfeso era uma das sete que foram citadas no Apocalipse de João. Foi o local da composição do Evangelho de João. Ou seja, João escreve, né, o seu Evangelho de Éfeso. Bom, aqui é aquilo que nós já lemos, a carta de Jesus ditando a João. E o templo de Diana, olha que interessante. Houve esses 3 períodos. Leia para nós agora, por favor, Maísa. O templo de Diana. Primeiro templo, destruído no século VII a.C., pelos sumérios. Segundo templo, reconstruído por Creso, rei da Lídia. Tinha 127 colunas com 20 metros cada. Foi destruído em 356 a.C. por Heróstrato. Terceiro templo, reconstruído por Alexandre o Grande, 20 anos mais tarde. Era mais modesto que o anterior e possuía uma pintura do próprio Alexandre que foi feita por Apelles, o maior pintor da antiguidade grega. Era o templo da época de Paulo. Olha só que interessante, irmãos. Século 7 antes de Cristo e vai até, como a gente viu aqui, o século 5 depois de Cristo. Eita, templo para durar, não, irmãos? E Dianinha macabra, né? Aqui é o templo da Diana. Eu falo assim, irmãos, é claro, nós somos protestantes, nós somos contra, né? Então, por isso que eu uso esses termos, tá? Quando a gente fala sobre a queda também, pensem bem, irmãos, hoje nós estamos num contexto onde a gente tem que saber circular bem, nós somos contra isso, totalmente, porque
As pessoas que adoravam Diana não agradavam a Deus, é óbvio, como qualquer ídolo. E aqui, vocês já me conhecem, eu falo até dos ídolos que muitas vezes querem entrar no seio da igreja protestante. A gente não pode aceitar nenhum deles, né? Olha como o templo era suntuoso. Isso que eu ia falar, assim, tirando obviamente essa parte religiosa, a arquitetura é bonita pra caramba. Nossa, é uma obra de arte sem, né? Por isso que eu falo, irmãos, que em toda religião há um poder. Olha quantos séculos durou a adoração a Diana. Diana dos Efésios, ou Artemis. Leia para nós, pastor Johnny. Artemis, ou Diana, como chamavam os romanos, é a filha de Zeus e a irmã gêmea de Apolo. Nasceu um dia antes do seu irmão, ajudando inclusive desculpa, a sua mãe no momento do parto. Como viu que sua mãe sofreu muito na hora do parto, pediu a Zeus que não queria casar-se e nem ter filhos. Assim, Artemis é uma deusa virgem. Pode Homero continuar. se refere a ela como a deusa com um arco e flecha. Artemis, além de ser considerada a deusa da lua, é também conhecida como a deusa que caça e da natureza. Desculpa. Foi nada, filho. Só um minutinho, pastor. Pois não, pois não. Gasguei aqui feio. Não, não tem problema. Artemis, além de ser considerada a deusa da lua, é também conhecida como a deusa da caça e da natureza, protetora dos animais selvagens e das mulheres grávidas, por ter ajudado sua mãe durante o parto de seu irmão. Bom, seus sacerdotes se castravam, o que até para os romanos era uma prática terrível. Mas percebe, irmãos, são nada, 1.200 anos de história adorando essa deusa. Dá para imaginar uma coisa como essa, irmãos? Tem toda uma história, né? Indiferente aqui, ó, dos momentos, ó, 700 anos, sétimo século antes de Cristo, até o ano 400. Ou seja, né? Nada, 1.200 anos de história. E olha a prática deles, olha o jeito, as crenças. Aqui é ela, né, cuidando dos animais, e aqui é outra imagem dela. Agora, o que é isso daqui, irmãos? O que vocês acham que é isso daqui? São seios? Seios. Exatamente, porque ela não é uma deusa da lua, caça, protetora dos animais e das mulheres grávidas, dando uma ideia de que ela protege as crianças, as mães, e ela tem seios que ela sempre dará de comer ou de beber para aqueles que precisam, porque ela é próspera, porque ela protege inclusive as caças. Ou seja, olha a figura, né, sendo assim venerada. Pode ver, irmãos, que é uma característica espiritual por parte do maligno, ensinando as pessoas a terem sempre alguma deusa que providencie proteção, prosperidade. Entre os judeus, eles eram tentados a adorar Baal, que era o deus da prosperidade, e Aserá, que era também a deusa da fertilidade, que trabalhava junto com Baal. Se Baal falhasse, ela não falhava, mas Baal era o principal. Interessante, né, irmão? Sempre vai ter isso. Ó, e o Dio tinha me pedido onde é Éfeso. Está aqui, ó, Éfeso. Aqui está Israel. Aqui está a Síria. Aqui está atualmente a Turquia, Tarso, a ilha de Chipre. E aqui essa parte a gente chama de Anatólia, que é aqui a Ásia Menor. Aqui é Éfeso. Antiga Éfeso. Interessante, né, irmãos? Tá bom? E aqui a biblioteca... Bem perto de Corinto, né, pastor? Só que Corinto é aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui, ó, aqui é a Grécia, Macedônia, Grécia, e aqui Corinto. Corinto, exatamente aqui, nesse ponto. Os deuses também, né? A idolatria também era bem comum, né? Pareciam ser iguais, assim. Sim. Como ela era uma deusa dos gregos e dos romanos, ela era adorada por muita gente, né? Sim, é. Entenderam? E agora aqui, irmãos, olha só, Biblioteca de Celso, que a gente viu.
Portão de Augusto, Odeão, o teatro. Olha que extraordinário, meus irmãos. Pensa nisso. Que coisa... É faraônico. Templo de Tecnologia naquela Adriano, época, meu Deus. né, exatamente. Estrada Romana de Éfeso, tumba do apóstolo João, possivelmente onde ele foi enterrado. Aí aqui vem algumas noções básicas de teologia, o homem em Cristo, a tríplice fonte da nova salvação, a unidade da igreja, várias. Aqui, irmãos, depois vocês leiam com mais detalhe, tá bom? Porque vale a pena, são textos aqui, dão sermões, estudos maravilhosos. E aqui a armadura romana, ou panóplia, que tem aquele texto clássico que Paulo faz uma ponte. Fantástico, não, irmãos? E aí vem os detalhes aqui dessa armadura. Esses são os materiais que o pastor Jair utilizou, os livros textos, tá bom? Como a hora já avançou, eu não vou querer ficar muito tempo aqui com vocês, tá, meu? Mas vocês já conhecem bastante sobre a armadura, mas olha como Paulo faz uma ponte maravilhosa. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Ok. Eu queria hoje ter dado duas cartas, mas hoje até dei divaguei um pouco mais. Fiz algumas considerações mais práticas. Eu acredito que também isso contribui para nós, tá bom? Amém. Alguma dúvida? Amém. Não? Tranquilo. Teremos mais... Hoje é a nossa 5ª aula, teremos mais 4, hein? Para a gente encerrar o nosso módulo, tá bom? Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, um final de semana muito especial para vocês. Continuem orando por nós, precisamos muito das orações de vocês. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu estou muito feliz com a nossa classe, com vocês. Estou sentindo falta da nossa irmã Cleusa, é claro. Em breve espero que ela esteja aqui. Mas eu estou muito orgulhoso dessa classe, viu, irmãos? Vocês não sabem a minha alegria. Amém. E no céu aguardarei os meus galardões. A gente semeia aqui para colher lá, né, irmãos? Essa é a realidade. E eu não tenho dúvida que eu vou receber. Mas eu não faço para receber lá, confesso, irmãos, porque só de poder abençoar vocês já me sinto recompensado. Né? Que Deus nos faça caminhar nas pisadas desse grande apóstolo e dessa igreja que foi tão honrosa e que a gente possa escrever uma linda história como eles. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Bom descanso. Abençoe os amados irmãos. Paz, boa noite, meus queridos. Deus Paz, boa noite. Fiquem com Deus, viu? fim de semana. Amém. Deus abençoe.